De rever os irmãos, porque a gente teve um pouquinho ausente daqui, eu tive ausente quase 2 semanas, né? E vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E Deus ministrou muitas coisas no meu coração nesse período, e eu quero compartilhar com a igreja, amém? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que é chamado por Deus e tem um propósito no Senhor. Então, você pode observar que em tudo na nossa vida, Deus nos traz lições, aprendizagem, maturidade, à medida que também nós permitimos. E eu quero convidar você, então, a abrir a palavra do Senhor comigo. Está no livro de Jonas, no capítulo 2 e no versículo 7. Jonas, capítulo 2, versículo 7. Convido você também a estar de pé comigo para a gente, em reverência à palavra do Senhor. Está trazendo aqui essa palavra. Jonas, capítulo 2, versículo 7. Que diz assim. Todos acharam? Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Amém? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar, amados. Passei aí as 2 últimas semanas meditando acerca do livro de Jonas. E o quanto a palavra de Deus, ela entra no nosso coração. Quem aqui, desde criança, você conheceu essa história? Eu desde criança, né, nos períodos ali em que a gente tinha escolinha dominical. Quem ia para a escolinha dominical? Levanta a mão assim. Quem ia? Acho que eu não ia. Até os 10 anos de idade, eu lembro que a gente servia a Deus na Igreja Assembleia de Deus. E lá a gente tinha a escolinha dominical. E a gente tinha muito dos livrinhos da escolinha, né, das historinhas, e era tudo tão lindo. O papai sempre dava para nós os livros. E eu lembro que tinha a página de Jonas e tinha a mulher samaritana, a gente não esquece. O pai e a mãe que ensinam o filho o caminho do Senhor, ele pode crescer, ele pode até se desviar, mas ele não esquece. E eu lembro que naqueles livros tinha a história de Jonas. E a gente conhece muito a história de Jonas como Jonas e a baleia. E eu lembro que ali tinha a baleia e a gente amava ler aquelas histórias. E que quando a gente fazia assim na página, por exemplo, se tinha Jonas, quando a gente fazia assim tinha um efeito, e na mesma página tinha um efeito e transformava em outra imagem, tipo Jonas dentro da baleia ou Jonas fora da baleia. Então essa mensagem é uma mensagem que marca muito as nossas vidas, assim, desde a infância. Como Jonas, um personagem que realmente é muito gritante, essa questão da baleia, principalmente para quem? Para quem aprendeu desde criança. Outro dia a professora das crianças disse para mim: Márcia, eu falei sobre Jonas e as baleias, as crianças ficaram assim maravilhadas ao ouvir falar sobre a baleia, que Jonas esteve no ventre da baleia. Só que quando isso parte para a gente ter isso na nossa vida prática, a gente vai ver isso com a maturidade do céu, amém? Quando a gente olha para a história de Jonas, claro, a gente aprendeu já, talvez desde criança você já aprendeu. Mas é muito sério o que a gente vê na história de Jonas. O que Deus traz para nós, as lições que estão dentro desse chamado de Jonas é muito forte. Eu tenho meditado isso nas últimas semanas. Porque aqui, desde o capítulo 1 do livro de Jonas, você já leu ali no início, quando a gente falou sobre Jonas dizer que a oração dele foi ouvida, no dia em que ele desfalecia, a oração dele foi ouvida e entrou dentro do templo da santidade de Deus. É um momento em que Jonas orou. Mas o percurso até ele chegar naquela oração foi algo muito difícil. E ele teve ali que tomar decisões. Diga, decisão. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos escolheu. Mas nós podemos tomar decisão. E aí a Bíblia diz aqui no capítulo 1 de Jonas, e eu vou já dizer a vocês por que eu estou trazendo aqui essa palavra. No livro de Jonas capítulo 1, na minha Bíblia já diz assim, ó, a vocação de Jonas. Ela fala o quê? Avocar? Aí a gente vai ver que teve uma decisão e teve uma consequência. Então, biblicamente, nós podemos dizer que, sim, as nossas decisões, elas trazem consequências para nós. Então, a palavra vai dizer aqui no capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
É um momento em que Jonas ele fica conhecendo a vontade de Deus. É um momento em que Jonas fica conhecendo uma convocação de Deus. É um momento em que o Senhor diz para ele ter uma ação. Já aconteceu com você, de Deus falar com você especificamente para você ter uma ação? Já aconteceu comigo várias vezes, em que o Senhor nos chama a ter uma ação. Eu achei muito lindo algo que aconteceu na vida de Chicão aqui recentemente. Porque Chicão teve que renunciar uma matéria na faculdade, não foi isso, Chicão? Há poucas semanas ele renunciou a uma matéria na faculdade para que ele pudesse estar aqui nos cultos de quarta-feira. Glória a Deus por isso. Porque não a pastora, não o pastor, mas ele disse que o Senhor o convocou para estar aqui. É uma missão. E é uma decisão. E no nosso chamado com Deus, muitas vezes você pode pedir, Senhor, me dá, eu quero usar os meus dons, meus talentos, Senhor, me dá povos, me dá nações, Senhor, me dá projetos. Eu vejo pessoas com projetos tão lindos, mas você vai observar que quando Deus te dá uma missão, existe uma renúncia, existe uma atitude e existem também consequências de desobediência. E aqui ele diz, o Senhor revela para ele, vai, levanta-te. Aí me chama tanta atenção esse levanta-te, sempre o levanta-te me chama atenção. Não sei se você se sente assim. Quando eu vejo a palavra levanta-te, me chama muita atenção. Aí Deus, no capítulo 1, versículo 1, diz, levanta-te e vai. Aí no versículo 2 diz, Jonas se levantou e foi. Diga, foi para onde, Márcia? Deus pediu dele uma ação. Ele teve uma ação. Mas a ação que ele teve foi contrária ao que Deus pediu e falou. E se Deus está trazendo isso para nós hoje, é porque tem gente querendo ou está cocheando em pensamentos. Vou? Não vou. Não sei se eu vou. Eu não sei se eu fico. Se ficar, o bicho pega. Se correr. E aí a gente vê que a palavra de Deus mostra que até os profetas de Deus, os convocados de Deus, os que ouviram muito forte a voz de Deus, ou até mesmo os que viram a glória, podem correr o risco de fugir da vontade de Deus para a vida deles. E que o chamado de Deus não diz respeito a mim. Diz respeito ao próximo. Deus diz para ele se levantar para o quê? Para ele abençoar uma cidade pecadora. Porque ele diz para ele dizer, se arrependa, ou o Senhor virá aqui e destruirá este lugar. E a palavra diz assim no versículo 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Aí Deus manda ele para um lado, ele vai para o outro. Eu acho lindo quando Deus dá uma direção concreta para alguém. Quem aqui já recebeu uma direção concreta de Deus? Talvez de Deus dizer assim para você, vai para tal cidade, ligue para alguém. Uma direção concreta, eu digo algo que Deus tem com você. Faça tal trabalho, como o Chicão disse que Deus falou com ele. Não falte a quarta-feira, você vai ter que renunciar a isso aqui. E com certeza a recompensa vem do Senhor. E aí ele teve uma revelação da vontade de Deus. Gente, eu digo para você, é muito sério ter uma revelação da vontade de Deus, é algo muito sério. E eu coloquei esse tema de hoje, ativação de mensageiros, porque Deus diz que nós somos mensageiros e embaixadores de Deus, glória a Deus. E muitos estão dormentes nesse tempo em que Deus está dando comandos para a igreja. Para quê? Por amor ao próximo. Não é por sua causa, é por amor a alguém que Deus está te dando comandos. Se a gente implantou essa obra aqui, é por amor de Deus a este bairro, a essa cidade. É para servir as pessoas. Se Deus te deu dons e talentos, é para você servir as pessoas. E aí mostra Jonas aqui fugindo da face do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele toma essa atitude, aí fala, Deus mandou um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a se quebrar. Jonas foge e houve uma consequência da fuga, da vontade de Deus. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite, você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Avivando Nações. Você se sente no centro da vontade de Deus? Jonas aqui, ele saiu do centro da vontade de Deus. É verdade que às vezes a gente observa na minha vida mesmo, eu já vi isso recentemente, e já vi em outros episódios, consequências de fazer um pouquinho sair da rota, eu digo sair do GPS, né? Você sai e depois faz... Existem sim consequências da gente sair do centro da vontade de Deus. Mas eu te digo que fazer a vontade de Deus é alimento. É algo poderoso, é maravilhoso.
estar fazendo a vontade de Deus é algo tremendo. Se eu não estivesse pastoreando hoje, com certeza eu estaria me sentindo sem propósito de vida, porque Ele me chamou para isso. Com certeza, se você não fizer o que Deus chamou para viver e fazer, você vai se sentir como se algo na sua vida está sem motivo, porque você não está centralizado no que Ele te criou para ser, fazer, multiplicar na terra e abençoar vidas. E aí a palavra vem dizer que houve essa consequência acerca da vida de Jonas, né? E eu vou compartilhar com vocês um episódio assim que parece um pouco com isso que aconteceu comigo aqui recentemente. Isso me fez meditar acerca de Jonas. E hoje, orando a Deus, Deus me trazia de novo essa questão da vida de Jonas e do seu chamado em Deus. Aconteceu que faz umas 2 semanas que eu não vinha, né, para os cultos, porque eu comecei a gripar, eu comecei a tossir. Inicialmente, uma rinite alérgica. Eu sei que muitos aqui em Mossoró, a gente tem visto, passando por isso ultimamente. E ali eu fui aonde? Eu fui no hospital. Raramente eu vou no hospital no último caso eu vou no hospital, mas dessa vez eu senti de ir lá no hospital. E quando cheguei lá, fui direcionada a um lugar para tomar injeção. Aí a Francisca já está rindo. Eu levei uma escolta comigo, Francisca. Quando cheguei lá naquela tensão, né, Francisca? Acho que eu fui curada, porque dessa vez não senti nada. Quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu no balcão era uma pessoa que eu não via há anos. Era uma pessoa que era pregadora da palavra de Deus, ela era profetisa na minha vida, e muitas das coisas que ela profetizou já se cumpriram na minha vida. Era uma pessoa extremamente ministrante de louvor e palavra, e fortalecedora de vidas. E eu havia ouvido falar há um tempo atrás que ela estava afastada da presença de Deus. E eu fiquei, como é que pode? Quem está de pé vigia, a Bíblia diz, para não cair. E aí eu cumprimentei com a paz do Senhor e tal, e aquele movimento de gente. Quando eu cheguei para tomar a injeção, sentei, e o Espírito Santo me deu uma revelação que me fez tremer o meu ventre. Você já sentiu isso? O Senhor me deu os sentimentos da mulher. O Senhor me disse, quando ela te vê, ou quando vê alguém que faz parte da família de Deus, os crentes, ela se sente como se ela nunca foi do meio deste povo, o tanto que ela está seca em Deus. Eu disse, Senhor, como é que pode? E Deus foi e me disse, aonde ela estiver, eu irei. Se ela estiver no mais profundo mar, eu irei buscá-la. Se ela estiver no mais alto céu, no mais profundo abismo, eu estou com ela. Aí e agora? Eu tinha que dizer isso para ela. Olha que declaração de amor de Deus. Para uma mulher que está afastada da presença de Deus. E eu nunca soube ali, eu não sabia o motivo, nada, eu não sabia nada da vida dessa pessoa. Tomei injeção, fiquei bem. Fui curada do meu mal-estar nas injeções. Muito tensa, me distraindo ali, mas deu tudo certo. Fui para casa e eu fiquei, quer saber? Deus vai me trazer aqui de novo para eu dizer isso para essa mulher. Lá, cheio de gente no lugar. O que aconteceu? A médica disse, você tem que voltar para fazer um teste. Voltei para fazer o teste da gripe. Nada de ver a mulher, também não procurei por ela. Voltei para casa com a consciência pesada. Eu disse, meu Deus, eles vão me levar de novo lá. Meu Deus, me livra das doenças. 3ª vez Deus me levou naquele hospital, gente. Fui para casa e meditando. Era para eu ter ido lá, Não tem um telefone, não sei onde encontrar. Essa menina não tem rede social, nada. Cheguei em casa, muita tosse, muita gripe. Fiquei boa. Quando fiquei boa, que eu disse, vou pro culto. Eu acordei o rosto todo queimado, vermelho. Parecia que tinham jogado ácidos e feito riscas no meu rosto. Eu disse, isso não é a gripe. Vou no médico. Chego lá na médica. A médica disse, aí a 3ª vez no hospital, ó. A médica disse, isso não é a gripe, isso não é consequência de vírus, de nada. Isso é uma alergia que te deu. Eu disse, eu nunca tive isso na minha vida. Era como uma queimadura mesmo aqui. Saiu porque eu passei muitos remédios aqui durante a última semana. Ela disse, isso é uma alergia. Mas tinha brotoejas, tinha um furo aqui, um monte de coisa no meu rosto, estava horrível. Eu disse, eu não posso, doutora, ficar assim. Eu posso passar maquiagem amanhã e ir para o programa? Ela disse, de jeito nenhum. E eu ia fazer isso.
Aí ela disse, você vai ter que tomar uma injeção antialérgica. A gente não sabe o que foi. Pode ter sido qualquer coisa, um bicho, qualquer coisa que você fez. Ou comeu. Aí lá vai eu pra sentar naquele mesmo cantinho de tomar injeção. Lotado, o hospital lotado. Tinha assim, umas 15 cadeiras assim, um negócio, mais cadeiras assim. E as enfermeiras passando pra lá e pra cá, e eu esperando o meu momento. Dando a notícia para o Stani Sadraque, estou aqui na cadeira de... Eu de nada, também estou aqui. E eu estava bem, graças a Deus. Não fiquei nervosa dessa vez. Mas eu fiquei, quer ver? A menina vai já aparecer aí. De repente ela diz, Márcia! Oi! De repente ela sai. Eu disse, ai meu Deus, vou ter que ir atrás dela depois da minha injeção. De repente ela volta com as injeções no negocinho, né? No potinho. E disse, eu vou atender você. Eu disse, meu Deus, é agora. Vou dar o recado de Deus para ela, vou orar por ela. Senhor, mas aqui tem muita gente, é no meio de tanta coisa. Era um movimento naquele lugar. As cadeiras tudo assim, né? Aí ela disse, não. Eu disse, ué, você não vai dar injeção aqui? Não, ela disse, não, tem que ser lá. É uma injeção intramuscular no glúteo. Eu disse, pronto, Deus preparou o cantinho para eu falar com ela, orar, dar a palavra, profetizar, amém? Aí saímos desse ambiente, passou assim, tinha um lugar de leitos, 1, 2, 3, 4, uns 6 leitos, tudo arrumadinho, tudo separado por uma cortina. Aí o último leito foi o que ela me levou. Um lugar só meu, dela e de Deus, amém? E aí eu falei para ela, eu sabia que eu ia voltar aqui. Aí ela disse, olha, eu vou dar essa injeção, mas você já sabe que você está curada, né? Eu disse, eu sei. Ela ainda profetizou a minha cura. E estava muito feio, eu não sabia se ia demorar 20 dias, 1 mês, 2 meses para eu ficar bem do meu rosto. Aí ela falou assim, eu falei assim, olha, aquele dia aconteceu isso e isso. Deus me disse que você está assim espiritualmente. Ela disse, é verdade, Márcia, quando eu vejo as coisas, quando eu ouço alguém falar, ou quando eu vejo as pessoas da minha época, que eu servia a Deus, é como se nunca tivesse acontecido isso na minha vida. E ali a gente pôde conversar e eu pude escutar esta mulher. E ela disse, Márcia, sabia que Deus nunca preparou um momento que eu pudesse conversar com alguém sobre isso? Ninguém nem quer saber de mim, ninguém foi nos visitar. Estive enferma, não foram me visitar. Meu marido passou por desemprego, por doença, ninguém foi me visitar. E ali ela contou as dores dela e a gente conversou. E eu dei a palavra que Deus me deu para dar para ela. Amém? Eu disse, amada, o que Deus me disse ao seu respeito é que onde você for, o Senhor te cerca de profeta, de anjo. Onde você estiver, você não tem como se esconder do Senhor, porque Ele diz que está com os olhos na tua vida. E eu disse para ela, Deus diz que você tem promessas no louvor e Deus ainda vai fazer isso na sua história. Ela fez, hã? Tipo assim, e Deus se preocupa comigo? Deus se preocupou com a cidade de Nínive. E pediu ali, o que ele fez? Se comunicou com Jonas para que Jonas fosse entregar uma mensagem. E aquilo trouxe arrependimento para aquela cidade. O que eu estou falando hoje? Você é mensageiro de Deus. E muitas vezes, às vezes acontecem coisas na nossa vida para nos fazer conectar com pessoas que vão precisar ouvir uma palavra nossa. Talvez lá no hospital, talvez no mercado, talvez. Eu cheguei no mercado para comprar pão. E fui passando para ir embora, ali no Rebouças. 2 mulheres, eu parei para pegar um negócio de limpeza. 2 mulheres conversando fervorosamente sobre Jesus no corredor do Rebouças. E ela conversando, toda noite eu escuto pregação, não consigo dormir sem pregação. Ai meu Deus, o que é isso? Não era crente, eu disse, é porque você precisa confessar Jesus. Você já confessou? Ela disse, não. Eu disse, Jesus está te convidando para confessar o nome dele. No supermercado. Ela disse, nossa, eu vou sempre para a igreja e não confesso Jesus. Então, Deus está nos trazendo um despertamento, ativando para que nós sejamos mensageiros de Deus. E muitas vezes essa mensagem vai precisar que eu e você se mova do lugar para ter um encontro com alguém. Ou que a gente tenha sensibilidade de, se Deus me posicionou aqui, eu pergunto logo, se eu estou passando a tribulação, eu fico, Senhor, o que é que o Senhor quer comigo dessa vez? Você já perguntou isso para Deus? O que é que está acontecendo, Senhor? O quê? Você ora, Senhor, orou, o que é isso, Senhor? A enfermidade não foi embora? Pronto, entreguei o recado. A moça ficou feliz da vida, porque ouviu a voz de Deus. Se Deus também falar para entregar palavras duras, como o Senhor diz, profetiza contra, né?
A cidade de Nínive, você também vai ter que dizer, olha, o Senhor está dizendo que se você não se apartar do mal, vai acontecer isso e isso, porque Ele vai permitir. Temos que dizer a mensagem verdadeira que Deus colocar no nosso coração, entende? Então, através de, às vezes, a gente testemunhar as coisas que a gente vive e que estão realmente descritas na palavra, isso traz uma ativação para você que está escutando a mensagem. Para você estar sensível à voz do Senhor, que às vezes te coloca do lado de alguém, e aí você não entrega. Tipo, eu fui embora. Não, Senhor, aqui tem muito movimento, vou estar atrapalhando o trabalho dessa pessoa, né? Mas Deus dá sabedoria para você conduzir esse processo de entrega da mensagem, da palavra que Deus colocou no seu coração. E aí eu fui para casa e o que aconteceu foi que rapidamente, olha, parece que não aconteceu nada. Só tem uma cicatrizinha aqui para você ver. Mas tinha um buraco aqui. E desse tamanho, uma mancha vermelha horrível. Quando eu fui no dermato especialista, no dia seguinte eu fui no especialista, ele olhou assim e disse, nunca vi isso em enfermidades de dermatologia. Isso parece que jogaram ácido no seu rosto. Eu fiquei, meu Deus, nem ele soube dizer o que era. Ele disse, eu acho que é um potó, mas isso aí é pior do que um potó. Ele falou que era um negócio esquisito. E eu entendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que o Senhor nos permita, às vezes, passar por alguma tempestade. Eu me senti dentro de uma tempestade, onde eu não conseguia sair. Aqui a Bíblia diz aqui que Jonas, ele estando naquele barco, foi ali detectado que realmente ele era o que estava provocando aquela fúria, porque ele estava fora da vontade de Deus. Ele foi lançado fora. Ele ainda não tinha se posicionado. Jonas no barco, fugindo da vontade de Deus. Ele não estava posicionado na vontade de Deus. A Bíblia diz o quê? Que ele foi parar. Aqui, ó. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Sabe o que eu entendo também? Às vezes, Deus permite a gente ficar em estado de off, para meditar na vida e orar a Deus. Amém? Você identifica com isso? Momentos em que Deus te para. Eu tinha evento marcado em Natal, dia 30, sábado agora, né? Momentos em que Deus te para e você vai, orar, refletir em muitas coisas. Às vezes não é no recado que você não deu, na mensagem que você não foi, no seu chamado, às vezes nem é isso. Talvez é no pecado que está cometendo, ou na omissão que você está tendo com algumas coisas. Talvez você não está priorizando as coisas que são importantes. Aí Deus fala assim, calma, eu vou te mostrar o que realmente é importante para mim. Amém? Importante para Deus são pessoas. Eu tive ali dias de descanso com o Ednardo maravilhoso. Eu estava dizendo para ele, meu Deus, parece que eu tive umas férias de 50 anos aqui. Então, o Senhor, ele muitas vezes, ele permite algumas coisas virem de encontro com a gente. Na verdade, aqui diz que o próprio Senhor que mandou o vento tocar na vida de Jonas que estava naquele barco. Foi o próprio Senhor que fez isso com ele. No caso, o Senhor queria o quê? É como se Deus, assim, ele vai te encurralando para um lugar de meditação. Então, entenda, quando você talvez estivesse se sentindo encurralado por Deus, você não tem força para sair do ventre da baleia, né? A palavra diz que Jonas foi lançado no mar, a baleia o engoliu, e ele conta então para nós aqui, essa oração que você escutou no início da mensagem. É neste momento que Jonas ora a Deus. Antes, o que Jonas estava fazendo? A Bíblia diz que quando Jonas estava no barco e a tempestade estava rolando, Jonas estava num profundo sono, está ouvindo? Num profundo sono. E Deus quer nos trazer despertamento para nos fazer meditar e agir. Meditar no Senhor e agir. Então a Bíblia diz aqui que Jonas, ele começa então a orar. Ele orou ao Senhor. E ele disse assim para o Senhor, olha, na minha angústia eu chamei ao Senhor e ele respondeu do ventre do inferno, eu gritei. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Quem lançou? O Senhor. E a corrente me cercou, todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu lhe disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas estava lá, mas ele sabia que o Senhor podia ouvi-lo no lugar
onde ele se sentia cercado de morte. E ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. E aí ele diz o versículo 7 que a gente leu no início, ó. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando foi que ele se lembrou? No dia da provação. Olha o que Deus está falando aqui, gente. Às vezes é só no dia da provação que a gente vai sair do sono profundo. Só no dia que a gente for lançado numa provação que a gente vai sair do sono profundo. No dia da minha angústia, no dia em que desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então, no dia da angústia, ele orou a Deus. E essa oração trouxe para ele um coração obediente. Ele caiu em si. E a Bíblia diz que depois disso aqui, olha o versículo 18. Depois que ele ora, depois que ele disse isso para Deus, ele diz também assim, ó. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. E o que voltei eu pagarei. E do Senhor veio a minha salvação. Depois que ele ora a Deus, olha a atitude de Deus com Jonas. Deus fala assim, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E ele vomitou Jonas na terra. A obediência te traz muito livramento de Deus. Então a Bíblia diz que essa oração ela trouxe uma visitação de Deus, uma ação de Deus. E a ação de Deus trouxe para Jonas um novo levantar. Jonas então ele se levantou. O Senhor disse de novo para ele: Jonas, vai, levanta-te, vai à grande cidade, prega contra ela a pregação que eu te disse. Eu vai pregar o que Deus diz, amém? A pregação que eu e você vamos entregar é a palavra que Deus nos entregar para dar. Você não precisa agradar, sabe o que é? Ninguém. O Senhor disse, prega contra. Já aconteceu com você? De você ter que dar uma palavra dessa para alguém? Diga assim, você, levanta a mão assim, já. Chicão me contou umas ali que eu disse, meu Deus. A palavra que Deus quer dizer para nós também é que nós, como mensageiros de Deus, nós vamos obedecer o seu comando e nós vamos entregar a verdade. E se Deus te revelar ou te der uma palavra, um conselho, talvez muito duro de ouvir, e talvez disser para alguém que é adúltero para que ele limpe o seu coração, o seu corpo e as suas atitudes, né? Ou para alguém que está sendo corrupto, ou para alguém que está sendo injusto, ou para alguém que está enveredando para um caminho ruim. Às vezes Deus traz essas revelações para nós, e às vezes não é nem revelação, não precisa nem ser a revelação. Você já está vendo e você já é instruído de Deus para dar a palavra. Mas o que a gente vê nos últimos dias, até mesmo por causa da frieza dos últimos dias, é que as pessoas querem dar palavras que vão aquecer o coração do outro. Lá no hospital, lembra? Eu dei aquela palavra para a irmã, mas foi a palavra que Deus me deu. Se Deus disser assim também, olha, você faça isso, porque senão isso, eu também vou dizer, porque já aconteceu muitas vezes assim, e eu vi acontecer. Quando as pessoas não se arrependeram e vieram sobre elas tempestades e tragédias, infelizmente. E principalmente, claro, o caminho de salvação que é Jesus, né? O que nós vivemos nessa vida não se compara. E aí a palavra vai dizer que Jonas então teve um outro levantar, amém? Eu quero profetizar um outro levantar para a igreja, amém? Jonas teve um primeiro tempo onde Deus falou, levanta-te, ele levantou e foi para outro lugar. Mas no segundo momento, depois de arrependimento, experiência com Deus, de cair em si, a Bíblia diz que ele teve um outro levantar. Ele teve o mesmo comando, mas ele teve um outro levantar. E aí então Jonas vai, a Bíblia diz assim, levantou-se Jonas, capítulo 3, e foi a Nínive, segundo a palavra que o Senhor lhe deu. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Jonas foi segundo quem? Segundo o que o Senhor lhe falou. Me chamou a atenção quando eu li que a cidade era grande. Você já se viu diante de um grande desafio? Talvez você vai ser um mensageiro de Deus no lugar que o desafio é muito grande. Eu não falo só de número de pessoas. Imagina você dizer para uma cidade inteira, arrependam-se, pecadores. Mas me chamou a atenção quando eu vi esse nome aqui,
Nínive era uma cidade grande. Talvez Deus vai colocar você diante de grandes desafios, onde você vai dizer, um homem, eu vou ser voz para isso aí. Mas se o Senhor for com você, você vai estar cumprindo um propósito de Deus. E o sangue daquele inocente não estará nas suas mãos. A cidade era grande. A Bíblia diz então que Jonas entrou na cidade a caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, qual foi a reação? Eles creram. Alguém vai crer porque você vai pregar. Amém? Alguém vai ser salvo porque você vai pregar. A Bíblia diz, como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem seja enviado e pregue? Então Deus está falando, abre a boca, profetiza, entrega a mensagem. Prega o evangelho, aproveita as oportunidades. A Bíblia diz que há tempo e é fora de tempo. Então, a reação daqueles homens, Jonas chegou lá e a Bíblia diz que eles creram e proclamaram um grande jejum, ao ponto de até o líder daquela cidade declarar jejum, até mesmo entre os animais. Foi além do que alguém poderia esperar. A sua mensagem de Deus vai provocar algo além do que nós podemos esperar. Amém? Só que nisso Deus está falando sobre ativar os mensageiros que têm voz para falar. Glória a Deus. Você consegue lembrar qual foi a última vez aí que você falou de Jesus para alguém, que você entregou uma palavra de Deus, que você consolou alguém que estava precisando? Falar de Jesus, falar da vontade de Deus, entregar também a revelação de Deus é necessário. Às vezes a gente entrega cada mensagem difícil. Eu já entreguei muitas mensagens difíceis. Mas graças a Deus, eu vi a pessoa receber livramento de Deus, salvação, através de uma mensagem dura de se ouvir. Então diga aí, eu não vou amaciar o coração de ninguém. Diga aí para você mesmo. Eu vou entregar a verdade, seja qual for que Deus me dê. Porque Deus, Ele ama. Mas Deus também pode nos mostrar situações e consequências que as pessoas podem ter por seguirem caminhos de morte. E você também pode entrar na tempestade porque não entregou aquela mensagem. Eu louvo a Deus porque todas as vezes que o Senhor faz algo do tipo, eu guardo aquilo para a minha vida e eu vejo Deus transformar isso num fruto poderoso, amém? Existe um fruto na sua dor que Deus permitiu, existe um fruto. O que foi que você aprendeu na sua dor? O que foi que você aprendeu na sua tempestade que Deus permitiu? Algo bom aconteceu, mesmo que não parecesse naquele momento. Deus fez algo tremendo e grande através da sua vida. E o que a gente tem visto nos últimos dias são as pessoas muito preocupadas consigo mesmas. Se eu estiver muito preocupada comigo mesma, eu não vou ver a dor de Nínive, para onde Nínive estava indo, entende? Ainda que Deus fale, corre o risco da gente ficar dormente e insensível, porque se eu estiver muito preocupada comigo mesma, com o meu ventre, aquilo vai se tornar algo vão. A Bíblia já diz que nos últimos dias os homens serão amantes do seu ventre. Ou seja, eu faço só para mim, é meu, eu quero, eu posso. Não vou lá porque vai gastar gasolina, não vou lá porque eu vou gastar o meu tempo, eu podia estar ganhando dinheiro, eu podia estar estudando, eu podia isso. Então, se eu pensar muito em mim, eu não vou cumprir o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus é em prol do próximo. E Ele veio para os que se perderam. O chamado de Deus é também você abraçar as coisas loucas de Deus, as coisas impossíveis, as que não são, as desprezíveis. Nínive, na verdade, estava muito desprezível, afundada em pecado. Deus diz, o seu pecado subiu até mim. Porém, vai lá e conta a consequência. Aí eles disseram, não, nós nos arrependemos diante do Senhor. Salva-nos, Senhor. A Bíblia diz que Deus tem uma postura aqui e que o Senhor então viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho. O seu chamado vai levar alguém a se converter do seu mau caminho. Amém? A sua mensagem de Deus vai levar alguém a se converter do seu mau caminho. Ainda que pareça que eles não vão se converter, né? Continue pregando a palavra de Deus. Eu lembro que ano passado,
aconteceu algo muito tremendo, porque uma pessoa da minha família teve um problema muito grave no joelho. Só que quando eu vi a foto, postou lá a foto, na foto parecia uma feridinha. Sabe a coisinha que aconteceu? Caiu, alguma coisa assim. Só que quando eu olhei para a foto, parecia uma morte. Sabe quando você bate o olho numa coisa e vê algo que está por vir? E ali Deus me deu um sonho. E no sonho Deus mostrava que eu estava sentada numa mesa de jantar cheia de crente. Ô, mesa boa, né? Cheia de comida, de fartura. E de repente vinha aquele meu familiar. Não era ainda convertido ao caminho do Senhor. Ele vinha e eu dizia para um crente do meu lado. Ele vinha para participar da mesa. E eu dizia para o meu familiar assim: ele se converteu, mas foi em meio a muitas dores. Aí eu mostrava o que eram as dores. Aquele meu familiar tinha tido a perna amputada e ele estava andando com uma prótese. Andando perfeitamente. Ele mesmo no sonho, ele levantava e mostrava a prótese. E ele estava outra pessoa, ele estava quebrantado. Estava totalmente quebrantado e participante da mesa de Deus. Eu acordei muito preocupada, muito preocupada. Fui visitar essa pessoa. Era uma notícia boa de conversão e ruim de consequência. Eu disse: como é que está o seu joelho? Porque eu sonhei que você tinha a perna amputada e você só se convertia diante de um problema como esse. E essa pessoa me disse: Márcia, vem aqui me visitar. Porque o médico disse que isso é além do que eu imaginava. Porque eu tenho que fazer uma cirurgia. Porque eu não estou conseguindo nem mais andar de bicicleta. Porque eu vou pegar uns 6 meses de leito. Porque eu vou ter que parar de trabalhar 6 meses. Eu não tenho outra renda. Um monte de coisa. Fui visitar essa pessoa, mas eu fui visitar com o choro aqui, ó. Porque Deus me dava toda a revelação do tamanho do problema que ele ia enfrentar na saúde. E eu disse exatamente. E aquela pessoa creu e disse: Márcia, eu peço perdão a Deus. Porque eu não tenho sido uma boa pessoa com isso, fazendo isso e isso. Então, a palavra dura da revelação trouxe arrependimento. Num momento como esse foi que eu fui ter a oportunidade de orar. E ouvir alguém declarar ao Senhor o seu pedido. Nínive fez isso, né? Menino, fiquei assim, me chamou para almoçar, eu fui querendo chorar, almoçando e querendo chorar, por o tamanho da presença de Deus nesse negócio. Cheguei em casa, eu não consegui fazer mais nada, eu passei a tarde chorando pelaquela vida. E aquela pessoa teve encontros poderosos com o Senhor, experiências tremendas com Deus. Então não deixe de entregar a mensagem que Deus disse para você entregar. Vai gerar o quê? Arrependimento, salvação. Vai gerar testemunho de que Deus é vivo e de que está vendo. Jonas disse aqui: na minha angústia, os olhos do Senhor me cobriram. Então Deus está vendo. Imagina você chegar para alguém e dizer ali uma palavra de Deus para aquela pessoa, ela se sente especial. Eu creio que Nínive se sentiu especial, apesar do tamanho da palavra. Olha, o Senhor vem contra vocês. Mas ela se sentiu especial porque ela se arrependeu e ela viu a misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus foi manifesta. O próprio Jonas disse: eu sabia, Senhor. Eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. Porque o Senhor é longânimo e misericordioso, Jonas disse. Mas às vezes é necessário anunciar. Aquela pessoa recebeu, né, o livramento. Não teve que fazer a cirurgia. Não aconteceu mais nada com aquela vida. Muitas vezes Deus quer te usar para um parente, para o vizinho, para uma pessoa da igreja. Às vezes com palavras tão simples, às vezes com uma revelação e você pode ter medo de contar, porque talvez foi um sonho. Eu não tenho vergonha de dizer: Deus me dá muito sonho. Você pode acreditar, Deus ainda fala em sonhos. Tem sonho que é do teu coração, mas você tem que discernir o sonho que realmente vem de Deus para você dar. Então o que Deus quer de mim e de você? Recapitulando aqui, ó. Ouvir a voz de Deus, ter sensibilidade, obedecer, ir para não entrar em lugares que estão fora do propósito de Deus e observar a misericórdia e a bondade de Deus sobre as vidas que você anunciou a palavra de Deus. Amém? Quero convidar o Ministério de Louvor para vir ministrar.
O livro de Atos, capítulo 4, fala um momento em que Pedro diz assim, ó: eu não posso deixar de falar o que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido. Jonas tentou deixar de falar o que ele viu e o que ele ouviu. E ele saiu do propósito de Deus. Eu quero profetizar um posicionamento da igreja em nome de Jesus, amém? Você é voz de Deus na terra para abençoar, para levar palavras talvez de correção, talvez, mas só quem tem um chamado fica de pé. Vamos orar e vamos louvar o Senhor. Talvez você tenha um chamado de Deus e isso está estacionado na tua vida. Talvez você já fez como Jonas e você disse assim: eu não vou lá não. Eu não vou lá não. Por isso, por aquilo. No final do livro de Jonas, Jonas disse para Deus assim, ó: eu sabia, Senhor, que o Senhor ia fazer isso. Ele falou: por isso mesmo eu fui para Tarsis. Eu sabia que o Senhor ia perdoar eles, que eles iam se arrepender. Mas eu quero dizer uma coisa: não é você que tem que saber nada. Você só tem que obedecer. Oh, glória, amém? Então diga que você não vai parar. Você não vai parar de anunciar.